saponificação. Bora. Olha aí, pessoal, vamos começar a aula de sabão e detergente. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é o histórico. Olha, o sabão, na verdade, ele não pode ser dito assim, o sabão foi descoberto, tá? Ele foi surgindo gradualmente de misturas muito bizarras, tá? Materiais como gordura animal, gordura vegetal e muita coisa alcalina, que a gente conhece como as bases, né? Os materiais também, materiais graxos, os ácidos graxos. Então, pessoal, lá em Plínio o Velho, olha, gordura de cabra com cinza de plantas, que tem potássio, né? Eles faziam o sabão. Outra coisa legal que a gente precisa entender de sabão, pessoal, é a reação de saponificação. Então, a reação de saponificação, ela vem de um éster, tá certo? Que a gente vai chamar esse éster de triéster, porque ele tem 3 grupamentos éster. Então, é um triéster de ácido graxo. Porque o éster foi formado a partir de um ácido grande, um ácido graxo. Então, um triéster de ácido graxo é um glicerídeo, ou um triglicerídeo. Então, o éster, esse triglicerídeo que tem na gordura, por exemplo, tem algumas plantas também. Então, você consegue pegar esse triglicerídeo, fazer com que ele reaja com uma base, e aí você vai ter a formação de quem, pessoal? Do sabão, e vai liberar um álcool, que é o propanotriol. Esse sabão é, na verdade, um sal de ácido graxo. Então, esse sal de ácido graxo é o sabão. Então, você vai ter éster mais base, sal e álcool. Então, pessoal, esse sal orgânico é o sabão. A reação de formação do sabão é denominada saponificação. E olha, do ponto de vista da química, ela ocorre na quebra pela água, uma hidrólise, mas é uma hidrólise em meio básico. Então, é a hidrólise básica de um glicerídeo. Então, pessoal, éster mais base forma sal orgânico, que é sabão, e libera o álcool. Isso é uma reação de saponificação. Olha aqui, ó, como a gente tem ela bonitinha sendo formada aí, ó, o triglicerídeo reagindo com sódio, formando o quê? Vai formar o sabão e vai liberar o propanotriol. Notaram? Bonitinho, né? Olha aqui, ó, o sabão, que é o sal orgânico, e o glicerol, glicerina, que é o propanotriol. Certinho? Olha esse, bem interessante, essa animaçãozinha bem interessante. Pessoal, os sabões, ou sabão, quando ele é de sódio, ele é um sabão mais duro, tá? Então, ele é fabricado para sabão em barra, sabonete. Já o sabão de potássio, ele é mais flexívelzinho, mais molezinho, espumante, creme de barbear, tá certo? Um detalhe muito importante, anota aí na parede, anota em todo canto, tá? O sabão, ele é biodegradável. Exatamente, pessoal. Ele é biodegradável, tá certo? Biodegradável. Legal? Gustavo, e aquelas espumas todas que tem em rio e tal? Aquilo ali é detergente. E o sabão, pessoal, ele é um surfactante. Por quê? Porque ele tem na sua estrutura, ele não é um sal, então ele tem a cadeia carbônica, já que ele é um sal de ácido graxo, ele é um sal que veio de um ácido grande, né? Então ele veio aqui, ó, ele tem uma parte apolar, hidrofóbica, horror à água, mas é afim de óleo e gordura. E tem a parte superior, a cabeça dele, que é a parte polar, hidrofílica, adora água, prende na água. Essa daí é a maneira do sabão limpar. Uma parte agarra na água, outra parte agarra na gordura e ele lava por arrasto. Então, pessoal, o sabão
Ah, o sabão ele é anfifílico. Anfifílico ou surfactante. Ele tem a natureza polar e a natureza apolar. Então, os sabões e os detergentes, eles agem de que maneira? Emulsificando a gordura, quebrando a gordura em micelas, em partículas pequenininhas, micelas de gordura, micelas coloidais, tá? Então a gente diz que o sabão e o detergente são emulsificantes ou surfactantes. Olha que legal aqui, ó. Você tem o tecido, o óleo. A cabeça do sabão é feito um pirulito, né? A cabeça dele é a parte polar, prende na água. E o corpo dele, que é apolar, prende na gordura. E aí ele quebra, formando as micelas. Então é desse jeito que é o mecanismo de limpeza. Olha aí, a micela coloidal. Ó. Óleo é apolar. Quem é que prende no apolar? É o corpo dele. E a parte da cabeça prende na água e ele forma, quebra aquele pedaço de gordura em pedacinhos menores, chamados de micela coloidal. Pessoal, olha aí, ó. A gente tem aqui, ó, emulsificação de óleo e gordura em micelas coloidais. Ó, lá vem, olha, você vai ver bem direitinho essa estrutura. Vai ajudar muito, olha. O que é que acontece? A cabeça vai ligar para fora, que é a parte da água, e o corpo enterra na gordura. E aí ele vai quebrar, formando pequenos pedacinhos. Olha aí, olha, você está vendo? É bem bonito, né? Isso aqui é a cabeça que vai estar para o lado de fora da água e dentro, ó, a parte que está ligada na gordura. Não é legal, pessoal? Formou-se uma micela. Você já tinha visto uma micela? Não foi interessante? Eu achei legal. Essa aula, eu acho que ela é muito bonitinha. E olha como é pequeno. 30 nanômetros. Muito pequenininho. Outro detalhe, pessoal. No mecanismo de limpeza, lembrem-se sempre, a cabeça liga-se para a água e o corpo pende para a parte apolar, a parte da gordura. Então, veja, você tem na micela a parte apolar, que é a cauda do sabão é hidrofóbica, e a cabeça, que é hidrofílica, que vai prender na água. Então, é assim que o sabão limpa, tá? Então, olha aqui, pessoal, tem uma estruturazinha para a gente ver, ó, a estrutura das moléculas, ó. O corpo é apolar e a cabeça dele é o grupo polar. A gente chama de cabeça e chama de corpo. O corpo, que é bem longo e apolar, prende na parte apolar, que é gordura ou óleo, e a cabeça, que é polar, prende na água. Tá certo? Essa é a orientação. E aí, como o corpo é apolar, eles vão ter o que, pessoal? Eles vão ter interações de dipolo induzido ou força de Van der Waals. Olha aqui, ó, o vestibular adora perguntar isso, ó. A parte polar e a parte apolar. A parte polar se dirige para o lado do óleo e da gordura e a parte apolar se liga para a parte polar para a água e a parte apolar para o óleo e para a gordura. Certinho? Não é bonitinho? Então aqui tem um exercício do Enem para a gente deixar isso bem claro. Quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrada na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Esse arranjo característico se deve ao fato dos fosfolipídios apresentarem uma natureza o quê? Anfifílica. O que é anfi? Anfi é duplicidade. Então, anfifílica quer dizer que tem uma parte que é polar e uma parte que é apolar. Uma parte que é hidrofílica e uma parte que é hidrofóbica. Fobia, não quero papo com a água, eu sou apolar. Hidrofílica, filia, eu quero a água, eu sou polar. Então, essa é a maneira também como sabão e detergente funcionam. Olha a outra questão do Enem. Os tensoativos ou surfactantes têm uma parte polar e uma parte apolar. São capazes de interagir com substâncias polares e apolares, tá vendo? A parte iônica, que é a cabeça dele, tá? Interage com quem é polar. E a parte lipofílica, que é o corpo, interage com os apolares. E ele bota a estrutura orgânica de um tensoativo
o surfactante, que é o sabão, que tem uma parte polar e apolar, por isso que eu chamo de tensoativo, anfifílico ou surfactante. Aí ele diz: ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Como é que funciona isso? A parte que vai para a água é a parte da cabeça dele. E quem fica para a parte fora da água é a parte do corpo. Então, aqui, ó, a cabeça dele é polar, vai para a água. E a cauda dele, que é a polar, se não tiver óleo, vai para outro local, fica no lado contrário da água. Ele não gosta de água, tá? Olha aí, pessoal, só agora uma curiosidade, ó, barco de papel, um tensoativo, ó, movido a um tensoativo. Você pega, bota um barquinho de papel na água e agora você vai fazer o quê? Ali o barquinho tá lá de boa, você bota um palito molhado com detergente. Você mudou o que agora? A polaridade. Então, ó, o detergente ali, ó, quem é polar atrai, mas quem é apolar, ele distancia. Vê como é bonitinho, pessoal. Quando você coloca o palito, ó, ele faz o quê? Ele se aproxima da parte polar, mas afasta a parte apolar. E ele vai embora. Tá certo? Então, pessoal, é como funciona, ó. Olha aqui, ó. Apolar, parte apolar e parte polar da cabeça do sabão. É muito interessante como funciona a estrutura. Apertou, ó, a parte o que, pessoal? Polar vai para a água, que tem atração por água, né? E aí empurra o barquinho. Agora tu entendesse, agora ficou claro, né? Tu acho que não estava entendendo antes, não, e estava com vergonha de perguntar. Gustavo, o que é efeito Marangoni? A diminuição da tensão superficial quando você adiciona um tensoativo. Aí faz com que, de uma maneira óbvia e natural, o líquido flutua para fora da região onde tem a tensão superficial. O que é a tensão superficial, pessoal? As moléculas de água estão presas, né? Então, quando você coloca o tensoativo, ele quebra a tensão superficial da água. Então, o tensoativo é porque quebra, lembre-se, a água é como se fosse, né, presa por pontos de hidrogênio. Quando eu boto o tensoativo, ele quebra a tensão superficial. Queria agora falar alguns pontos importantes. Espuma não está relacionado com limpeza. Esse detergente faz uma espuma. Pessoal, não adianta de nada isso, tá? Então, lembre-se que a espuma não resolve nada. É uma bolha de gás. O que é importante você lembrar é que o sabão, ele é natural. Então, o sabão, ele é biodegradável. O detergente, ele vem, por exemplo, do petróleo. Então, ele pode ser biodegradável ou não. Se a cadeia for normal, ele é biodegradável. Se a cadeia for ramificada, ele não é biodegradável. Se a cadeia for normal, ele é biodegradável. Se a cadeia for ramificada, ele não consegue encaixar com o micro-organismo. Então, ele não vai ser biodegradável. Cadeia ramificada, não biodegradável para detergente. Gustavo, mas sabão tem um problema, né? Ele pode falhar. Ninguém pode lavar uma roupa no mar, por exemplo. Por quê? Pessoal, porque se a água tiver caráter ácido ou tiver muito sal, o sabão falha, porque ele vai formar, quando reagir com algo que tenha um caráter ácido, o sabão não veio de uma saponificação, e na saponificação, o éster que deu origem não veio de um ácido graxo, de um ácido grande. Então, quando eu coloco esse sabão em meio ácido, o H+ do ácido se junta de novo com ele e ele forma um ácido graxo. Ácido graxo é um ácido muito grande, então ele é apolar na água. Então, o ácido graxo formado vira uma gordura e aí não dissolve na água. E ainda vai ficando preso na pia e no azulejo. Às vezes parece que é sujeira, mas não é. É a formação do ácido graxo. O outro processo, pessoal, é a água dura. Gustavo, o que é água dura? É a água rica em sais. Então, quando a água é rica em sais de cálcio e magnésio, reage com o sabão e forma um sal insolúvel. E o que é que acontece com o sal insolúvel, meu povo? Precipita. Se precipita, o sabão não funciona. Então, o sabão nem funciona em água ácida, porque forma um ácido graxo que é insolúvel, nem água dura,
porque aí reage com quem? Reage com sais de cálcio e magnésio, forma um sal insolúvel que vai para o fundo do recipiente, formando um precipitado, e aí, se formar um precipitado, não funciona, como você viu aí na animação. Não é legal? Então, pessoal, não esqueça que sabão sempre é biodegradável. Sabão vem por vias naturais. Já o detergente, vê bem, o detergente é uma invenção bem mais moderna, tá? Ele é datado, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, lá na Europa, tá? E o uso dele foi muito mais difundido, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial. Porque para fazer sabão, eu preciso de óleo e gordura. E na guerra não tinha óleo e gordura. Então, tome detergente, né? Então, o detergente é sintético. Ele vem da indústria do petróleo. Mas o mecanismo de limpeza é o mesmo. Ele tem uma cauda apolar, por exemplo, um detergente muito conhecido é o paradodecilbenzeno sulfonato de sódio. Então, aqui, ó, essa parte que é a cauda dele é apolar. E a cabeça dele é totalmente polar. Então, a gente diz que ele também é um emulsificante e um surfactante, e também tem uma estrutura anfifílica, uma parte polar e uma parte apolar. Tudo aqui representa a mesma coisa, né? Então, pessoal, não se esqueça, tá? Os detergentes, eles podem ser usados tanto na fabricação de produtos de limpeza, como para limpar prato e tal, como para creme dental, shampoo, condicionador, amaciante e por aí vai, tá certo? O uso é muito mais vasto do que o sabão. Os detergentes, tá certo? Ao contrário do sabão, eles podem ser aniônicos, cationônicos ou até neutros. Gustavo, não entendi isso não. Pessoal, vê bem. Quando você tem toda a cadeia dele ligada a um cátion, ele é cátion iônico, certo? Se você tiver o detergente e toda a cadeia dele for ligada a um ânion, ele é ânion iônico. Então, os shampoos e condicionadores possuem detergentes de cargas opostas, tá? Os shampoos geralmente são ânion-iônicos e os condicionadores são cátion-iônicos. Logo, não existe shampoo e condicionador 2 em 1. Isso é enrolação da fábrica, das indústrias, tá? O shampoo, ele é aniônico e o condicionador é catiônico. Não tem como colocar os dois no mesmo recipiente com a mesma substância, né? Então não se esquece disso não, ó. Shampoo e condicionadores do ponto de vista químico, não é possível shampoo 2 em 1. Fake news. Fake news. Tá certo? Não esquece isso aí que é importante. Legal, pessoal? Bonzinho isso aí também da gente ver. Concordas comigo? Um exercíciozinho para a gente relaxar. Ó. Ele bota aqui. Na formulação de alguns agentes de limpeza, encontra-se, além do detergente, ácidos fluorídricos e clorídricos diluídos. O detergente utilizado nessa formulação pode ser representado por... Pessoal, vê bem. Fluorídrico e clorídrico, você vai ter, então, que estrutura aí? A letra E. Os detergentes anion-iônicos perdem seu poder de limpeza à medida que o meio fica ácido. E os cátion-iônicos à medida que o meio fica básico. Importante isso aí. Legal? Não esqueça não, viu? É fundamental para a gente ver isso aqui direitinho. Gustavo, e detergente em pó? Pessoal, o detergente propriamente dito, tá? Ele é em pó. É o fosfato, como por exemplo o trifosfato de sódio, tá? Que isso é uma substância básica, neutralizando a acidez da água, que geralmente, eventualmente, ela é mais para ácida, tá? Então você tem enzimas que vão tirar a sujeira, descorantes como hipoclorito de sódio para tirar mancha, anticorrosivo para usar em máquina de lavar, tá certo? Tudo isso são detergentes. Olha aí, pessoal. Aí você tem, ó, a teoria de tudo, a história de Jane Stephen Hawking, e esse livro aqui foi o livro que inspirou o filme, tá? Então você tem aqui, ó, pessoal, um exemplo que ele diz aí, ó, o lugar estava escuro, mesmo com algumas luzes,
azuladas e estranhas. Os homens eram invisíveis, exceto pela frente das camisas brancas, que brilhavam com a luminosidade roxa, enquanto as meninas quase não podiam ser vistas. Fiquei fascinado. Stephen explicou que as luzes estavam mostrando a substância fluorescente contida no sabão em pó. Exatamente. Que é uma chamada Tinopal CBS-X. É um exemplo de branqueador óptico. Ele cria uma ilusão de ótica nas roupas e ele faz com que, vê bem, pessoal, o sabão em pó que promete um branco mais branco. Então, essa substância presente nele absorve alguns tipos de radiação solar e emite outras, provocando uma ilusão visual, tá certo? Mas não quer dizer que ele limpe mais. É bem interessante. Então, esse trecho aqui do livro fala sobre essa substância que, quando a roupa toda branca no escuro, fica parecendo uma luz meio uma luz negra, né? Fica dando aquele brilho na camisa branca. Então, pessoal, quem assistiu o filme viu essa parte aí, né? Tensoativos e surfactantes, a gente volta a falar. Sabão e detergente quebra a tensão superficial da água e a gente diz que eles são tensoativos ou surfactantes, tá? Então não esquece isso não. Elas quebram a tensão superficial da água, facilitando a limpeza. Ó, tá tudo juntinho ali. Vamos botar agora o tensoativo na água, ó. Todos eles vão se juntar, tá certo? Porque ela quebrou a tensão superficial da água, quem estava junto ali vai se unir, já que a água não está mais fazendo tensão sobre eles. Pessoal, tem muita coisa de detergente importante para a gente ver, né? Mas o detergente tem um problema sério, que são os problemas ambientais. O detergente, quando é ramificado, olha aqui, ó, detergente e sabão não ramificado é biodegradável, mas quando ele é ramificado, ele é não biodegradável. Aí, meu amigo, ele causa o que a gente conhece como essa espuma no rio, e aí é um problemaço, né? Porque dá problemas como, por exemplo, além do cheiro, do problema da cidade e tal, também prejudica plantas e peixes, né? Por culpa do oxigênio nesses rios. Muita coisa que a gente pode falar. Olha aí, pessoal. Espuma no rio Tietê, em Pirapora de Bom Jesus. Impressionante essas imagens, né? Então, olha, tem várias questões para a gente ver, né? Mas eu queria que vocês fixassem mais na teoria hoje, tá? Outro problema que a gente conhece bem é a eutrofização. Outro problema muito sério, tá? São os fosfatos que existem nos detergentes, e esses fosfatos, eles, quando são jogados no rio, ele funciona, pessoal, ao mesmo tempo como se fosse um fertilizante. E aí tome a aumentar a biomassa, tá certo? E aí você vai ter uma redução da aeração, morte de organismos sensíveis, aumento do DBO, da DBO, né? Que você conhece bem, que é a quantidade de oxigênio na água, e aí quem tem condições praticamente anaeróbicas na água. Então, isso aí é um problema sério que a gente tem com detergentes quando tem fosfato. Olha ele aqui, aparecendo. Pessoal, ficou muito longa a aula, né? Mas é muita coisa para falar. Um beijo para vocês e até a próxima. Valeu, pessoal.